Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto imperialismo na África, só que agora com resolução de alguns exercícios. Essas atividades estão disponíveis no blog da escola, tá? Então vamos lá. Primeira questão. Explique o que é imperialismo e depois dê exemplos de países imperialistas, tá? Então, imperialismo, meu povo. Primeiro, imperialismo é uma política. Essa política vai ser desenvolvida por países ricos que vão buscar expandir seus territórios. Então, falou em imperialismo, é lembrar que é uma política de expansão, de dominação. Países ricos vão estar expandindo seus territórios e dominando novos povos. E eles vão dominar esses povos na economia, nos seus recursos naturais, na sua cultura, para quê? Para obter mercado consumidor dos seus produtos, para obter mão de obra barata, afinal precisava de gente trabalhando nas suas indústrias, e por fim a matéria-prima. Então é para isso que os países no século XIX vão estar expandindo seus territórios, dominando novos povos, para que eles conseguissem o quê? Mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima, ok? Exemplos desses países imperialistas que vão estar aí desenvolvendo essa política de dominação e de expansão. A gente vai ter a Inglaterra, a França, a Alemanha, Portugal, Espanha. Então, esses são alguns exemplos de países ricos daquele período que, devido à industrialização, estavam desenvolvendo a política do imperialismo, que é dominar, que é expandir seu território para obter mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Ficou claro? Vamos lá. Segunda questão. Que relações podemos estabelecer entre a industrialização e o imperialismo? Gente, tem tudo a ver. No século XIX, a gente vai estar vivendo a segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial vai ter como principal matéria-prima o petróleo. Isso vai possibilitar uma produção muito maior dos produtos em larga escala. Vários países vão estar se industrializando, tendo a necessidade de expandir e dominar novos territórios. É aí onde entra o imperialismo. Devido à industrialização, a vários países estarem expandindo seus mercados, eles vão sentir a necessidade, eles quem? A Inglaterra, a Espanha, Portugal, Itália, de expandir seus territórios, por isso utilizar a política de dominação e expansão, para obter o quê? Mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Então, essa relação que tem com a industrialização, eu tenho mais países industrializados, eu tenho uma maior produção em larga escala, eu preciso, então, correr para expandir esse território para garantir o quê? Mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima, ok? Terceira questão. O que é a teoria do darwinismo social? O darwinismo social, gente, é uma teoria que prega a hierarquia entre as raças. Esses países imperialistas, eles vão dizer que entre as raças, a mais superior, a mais desenvolvida, é a raça dos brancos, né? Na evolução das espécies, eles vão dizer que foram a espécie que mais se evoluiu, sendo que Charles Darwin nunca disse isso, né? Mas eles vão utilizar essa ideia para estar aí facilitando a dominação dos seus territórios. Então, darwinismo social é uma justificativa que os países imperialistas vão utilizar para estar dominando a África, dominando a Ásia, baseado na hierarquia entre as raças. Para eles, essa hierarquia estava, em primeiro lugar, os brancos, em segundo lugar, vinham os asiáticos, assim, os povos mongolóides, como a gente viu na nossa videoaula, e por fim, os negros, né, que é a classe dos negroides. Então, caucasianos, que eram os brancos, os mongoloides, os asiáticos, índios americanos também, colocar aqui índios também, e por fim,
os negros, né, da classe dos negroides. Então, o darwinismo social fala justamente dessa hierarquia entre as raças, onde os brancos eram os mais desenvolvidos, os mais capazes e por isso tinham direito à missão de civilizar os negros, os asiáticos e os índios, né, já que para eles esses aqui eram povos inferiores que jamais conseguiriam atingir o desenvolvimento. Ok? Ficou claro? Vou apagar aqui só para poder depois não atrapalhar no momento da leitura, tá? Muito bem. Quarta questão. Diferentemente do colonialismo do século XVI, o imperialismo do século XIX dirigiu-se principalmente para a África e para a Ásia. O que buscavam? Então, no século XV e XVI, a gente vai ter uma colonização muito mais nas Américas, né? O período em que o Brasil foi colonizado por Portugal, a gente vai ter a América do Sul ali, o restante sendo colonizado pela Espanha, enfim. Nesse primeiro momento, eles expandiam e colonizaram a América, sendo a África, naquele período, muito mais destinado ao mercado de escravos, né? Ao tráfico negreiro. Já agora, no século XIX, eles não vão se limitar à parte do litoral da África, eles vão de fato colonizar, invadir, dominar lá os territórios. E por quê? Porque essas são regiões extremamente ricas em recursos naturais. A África é rica em minérios, né, ouro, diamante, cobre. A Ásia também era uma região também muito rica em recursos naturais, de mercado consumidor, no desenvolvimento do comércio. E o que eles buscavam lá? Para além da exploração de toda essa riqueza, a gente volta lá aquele tripézinho de conseguir mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima, ok? Quinta questão. Explica o que foi a partilha da África, destacando as consequências dela. Quando os países imperialistas como Inglaterra, França, Espanha, Portugal invadem a África, eles vão começar a disputar entre si por esses territórios. A Inglaterra e a França é a primeira que chega por lá, mas elas não ficam sozinhas por muito tempo. A galera vai começar a ir para lá e disputar, brigar por territórios africanos. E aí, na tentativa de diminuir esses conflitos, é que em 1884 a gente vai ter a chamada Conferência de Berlim, que foi uma reunião entre os países que estavam colonizando a África, e lá eles decidiram dividir aqueles territórios, é a chamada Partilha da África, ou seja, eles dividiram a África entre os territórios por eles dominados, e oficializando ali quem pertencia a quem, delimitando assim as fronteiras ali no continente africano. Quais foram as consequências disso, né, gente? Um Estado extremamente frágil na África, uma dominação e intervenção europeia muito intensa. Quando eles dividiram, fizeram essa partilha, eles não respeitaram as etnias, as diferentes etnias que tinha na África, os diferentes povos, as diferentes culturas. E isso fez com que se intensificasse ainda mais os conflitos internos na África, que, como a gente falou na videoaula, tem até hoje, né? Então, essas aí foi uma das consequências dessa partilha da África, que ficou oficializada quando? Na Conferência de Berlim, em 1884. 1884 a 1885, ok? Sexta questão. Contrariando o colonialismo existente no século XVI, o imperialismo do século XIX tomou direções principalmente para a África e Ásia, buscando, né? A gente acabou de falar sobre isso, então vamos lá. Por que eles foram para a África e Ásia? Buscando mercados fornecedores e receptores, ou seja, mercados consumidores, matérias-primas, me parece interessante. Mão de obra, ok. Infraestrutura, aqui já não dá muito, né, meu povo? A infraestrutura, o continente africano era pouco desenvolvida, ainda havia ali a disputa de mercados, de famílias tribais, conflitos internos, então essa infraestrutura aqui não se aplica muito não. C, receptores e mão de obra, né? Acho que está faltando aqui uma parte muito importante que é a matéria-prima.
D. Investimento e desenvolvimento. Tá, desde quando que os europeus foram na África para investir e desenvolver? Muito pelo contrário, né, meu povo? Eles foram para explorar, para dominar. Sendo assim, a gente tem como item correto o item A, ok? Sétima questão. A ampliação do imperialismo está relacionada à expansão industrial, tendo na liderança A, isso mesmo, meu povo, adivinha quem foi a pioneira na primeira revolução industrial e que conseguiu ainda continuar como potência na segunda, ela mesma, a Inglaterra, porém, não esqueçam que na segunda revolução industrial ela vai ter concorrentes, né? Por isso aí a corrida imperialista. Oitava questão. A Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885, marca o quê? A. O estabelecimento da unificação alemã e do Segundo Reich? Claro que não, né? A Alemanha já havia se unificado e o Segundo Reich ainda vai demorar um pouquinho, né? Então, completamente fora aí o item A. Item B, reconhecimento da Itália como Estado Nacional Republicano. A unificação da Itália também já havia acontecido, então completamente errada, nada a ver. C, intervenção alemã na França após os 72 dias da Comuna de Paris. Essa é aquele item que a gente olha assim, eu posso até não saber nada do assunto, mas isso aqui eu tenho certeza que não é nada a ver. Item D, partilha da África entre as nações europeias. Letra D de Deus agindo na minha vida. E vamos seguir, né? 9. A partilha da África suscitou uma grande discussão ideológica e científica que procurava justificar a inferioridade dos povos africanos e a missão civilizatória que a Europa desempenhava em seu processo de colonização. A corrente ideológica com bases cientificistas que mais se destacou nessa época foi... Vamos lá, essa aqui eu espero que todos tenham gabaritado, e sim porque sabem, não porque pescaram no gabarito que eu disponibilizei no final da folha, né? Acredito em vocês. Então vamos lá, qual foi o nome dessa teoria baseada em estudos científicos, né? Que falava aí da dominação dos povos brancos, do desenvolvimento dos brancos em relação às outras raças. A microbiologia. Quem marcou essa? Tensíssimo, hein? B, a antropologia cultural. Olha que nome bonito, meu povo. Muito bonito, mas nada a ver, né? Item C, o existencialismo. Se você marcou essa, você está num processo muito profundo, viu? De conhecimento da própria existência, mas totalmente errado. E por fim, o item D, que é a resposta certa, o darwinismo social. Né? A teoria aí utilizada como justificativa para estar dominando os povos africanos, os asiáticos, por acreditarem na superioridade da raça branca em relação às demais. Item, questão 10. Né? Assinale a alternativa correta a respeito da expansão imperialista na Ásia e na África na segunda metade do século XIX. Vamos ver como é que se deu aí essa expansão imperialista tanto na Ásia quanto na África. A. Ela derivou da necessidade de substituir os mercados dos novos países americanos, uma vez que a Constituição de Estados Nacionais foi acompanhada de políticas protecionistas. Muito pelo contrário, né, meu povo? Os países estavam brigando por novos mercados, disputando territórios, e pela Ásia e África ser países ricos em recursos naturais, eles acabaram indo para lá, né? B. Ela foi motivada pela busca de novas fontes de matérias-primas e de novos mercados consumidores fundamentais para a expansão capitalista dos países europeus. Perfeito, né? É aquele tripézinho que a gente falou do início do motivo do imperialismo, né? A busca por mercado consumidor, mão de obra barata e matéria-prima. Era necessário expandir esses territórios. Item C. Vamos ver por que os outros itens estão errados.
Ela foi consequência direta da formação do Segundo Império Alemão e da ampliação de suas rivalidades em relação ao governo da França. Que tem a ver, né, meu povo? A formação do Segundo Império Alemão nada tem a ver com essa invasão aí, tanto na Ásia quanto na África. E ela atendeu primordialmente às necessidades da expansão demográfica em diversos países europeus, decorrente de políticas médicas preventivas e programas de saneamento básico. Desde quando os países europeus estavam preocupados com questões de saneamento básico? Eles estavam muito preocupados em garantir, de fato, os seus mercados consumidores, a sua mão de obra barata, a sua matéria-prima, ok? Com isso, meus amores, espero que tenhamos esclarecido algumas dúvidas e até a próxima com mais um vídeo.